Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula prática 5 da disciplina de Estatística aplicada à Engenharia Biomédica. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre amostragem, tamanho amostral, regressão linear, regressão logística e ANOVA de dois fatores. Tudo isso a gente vai fazer no R e o código desse nosso trabalho vai estar no meu GitHub na pastinha de Bioestatística para a aula prática 5. Então, vamos lá no R para a gente começar. Então, aqui a gente vai falar no tema 1 sobre amostragem e tamanho amostral. Primeiro, a gente vai querer, nesse exemplo, detectar a redução de uma variação de 10 na pressão arterial. Eu vou colocar isso aí no meu delta, né, que é a variação 10. De acordo com o desvio padrão conhecido, que eu chamo de sigma igual a 15, um poder de 80% de confiança, de previsão e a confiança de 95%. Esses são os presets para a gente calcular o tamanho da amostra, tá? O meu alfa, ele vai ser 1 menos a confiança. A minha confiança é 95, então o alfa vai ser 0,05 ou a mesma coisa que 5%. O beta é 1 menos o poder. Se o meu poder é 80%, então o beta é 20% ou 0,20. O sigma foi dado, né, que é o 15, e o delta é o 10. Então, esses são os presets para eu calcular o tamanho da amostra. Pela fórmula, a gente precisa calcular a normal do alfa e do beta, né? Então, para calcular a normal do alfa, eu utilizo a função QNorm, 1 menos o alfa sobre 2, e para o beta, 1 menos o beta, tá? Então, vou colocar então o preset, o z do alfa e o z do beta. E na nossa fórmula, para calcular o tamanho da amostra, é uma fórmula bem grandinha, né? Consulta lá na aula teórica lá, ela vai ser 2 vezes o z do alfa mais o z do beta ao quadrado, vezes o sigma ao quadrado, e toda essa conta divididos pelo delta ao quadrado, tá? Essa é a fórmula. Então, pela fórmula, a gente tem que o tamanho amostral é de 36 por grupo. Mas a gente tem uma função nativa no R que faz esse cálculo aí sem precisar usar essa fórmula enorme que a gente viu. Essa função se chama PowerT-test. Da mesma forma, a gente informa o delta, o sigma, o alfa e o beta para a gente conseguir calcular. E a gente coloca esse type aqui, presetado como toSample, para a gente dizer que é uma função de duas caudas, né? Então, aqui a gente calcula pelo R diretamente e ele dá lá, ó, meu tamanho da amostra precisa ser 36,30. Perceba que ele tem uma variação numérica pequena, né? Aqui a gente tem 36, aqui a gente tem 36,30, porque aqui ele usa a distribuição T para o cálculo, tá? Enquanto que aqui nessa fórmula a gente usou a função Z, que é a função normal, tá? Então, é uma pequena diferença, mas ambas funcionam. Então, aqui falamos sobre o tamanho amostral. Vamos agora falar no tema 2, vamos falar sobre regressão linear. Na regressão linear simples, que a gente vai ver agora, a gente tem uma função linear simples, né? Onde eu tenho um coeficiente, que a gente chama de intercepto, e um outro coeficiente que multiplica uma variável mais o erro aleatório. Nesse exemplo, eu quero prever o peso de acordo com a altura de mulheres com base no conjunto que eu tenho lá nativo no R, que se chama woman. Então, primeiro eu vou carregar os dados, né, do meu dataset nativo, vou dar uma olhadinha em como eles são. Então, eu tenho o peso de acordo com a altura de mulheres aqui nesse dataset. A primeira coisa do ajuste do modelo eu faço utilizando a função LM. Essa função aqui é a regressão linear, linear model, que a gente fala. E eu vou colocar então dentro do modelo essa minha previsão, que é o peso de acordo com a altura, tá? Então, esse tio aqui significa que eu vou prever essa variável de acordo com essa, e utilizando o dataset que a gente tem ali. Então, criei o modelo. Se eu mostrar esse modelo, tá? Eu vou ter a fórmula e os coeficientes dele. Para eu pegar esses coeficientes sem executar essa linha, eu posso utilizar a função coef, C-O-E-F, para o modelo que eu gerei, que ele também vai tirar os meus betas aqui, ele vai falar só as colunas dos betas. Para eu pegar o intercepto e o coeficiente, eu também posso colocar isso utilizando indexação. Então, nesses betas aqui, que eu coloquei essa tabelinha, esse primeiro coeficiente aqui vai ser o coeficiente do beta da primeira coluna. Então, eu pego ele.
e o segundo coeficiente é o da segunda coluna. Eu posso usar a indexação como o 1 para pegar o da primeira coluna ou com o nome para eu pegar o da segunda coluna. Tanto faz, ambos vão funcionar. Então, o intercepto do beta é o menos 87,517 e o do beta 1 é 3,45, que é esse cara que está aqui, tá? Aí o meu modelo, como que ele ficou estimado? Então, ele vai ficar, o peso é igual ao meu intercepto, que é o beta 0, mais 3,45, que é o beta 1, vezes a altura, que é o modelo linear que a gente comentou, né? O beta 0 vezes o beta 1 vezes a altura mais o meu erro. Então, esse aqui é o meu modelo gerado de acordo com essa previsão aqui, peso e altura. Agora eu vou fazer a previsão de um paciente em específico, aonde a altura dele é 65, tá? E aí, nesse novo paciente, eu vou utilizar o modelo que eu gerei aqui, tá? Com essa regressão linear, e vou utilizar a função predict. É ela quem vai usar o modelo para verificar qual que é a altura desse novo paciente, tá? Então, a previsão vem de acordo com a função predict do meu modelo que eu gerei, e o novo dado que eu coloco é esse novo paciente que eu estou dizendo aqui, ó, a informação dele, tá? Então, rodando esse pedaço, eu tenho que a previsão desse paciente, sabendo que a altura dele é 65, o peso é 136,73 libras, tá? Então, ele calculou essa previsão de acordo com o modelo pela função predict. E agora a gente vai ver um gráfico de aproximação desse modelo, aonde ele mostra aqui para mim a altura e o peso dessas mulheres. Nesses pontos em azul são os valores que a gente tem lá no nosso dataset, tá? Então, eles foram colocados aqui, nesses pontinhos azuis. E essa linha vermelha é o modelo que a gente gerou aqui, tá? Esse modelinho que a gente escreveu aqui. Cadê? Esse cara, né? Essa reta é essa reta vermelha. E essa sombra aí em cinza é o erro aleatório que pode acontecer, né, na previsão desse modelo. Então, tudo que tiver dentro ali dessa sombra cinza, né, significa que está dentro do erro que a gente previu, tá? Então, saiu bem próximo, né, do que a gente esperava. Então, tá bem certinho o modelo satisfatório. Agora a gente vai falar sobre a regressão linear múltipla, tá? Então, diferente da simples, a múltipla possui várias variáveis relacionadas. Veja que lá a gente estava só prevendo com duas variáveis, né? Era peso e altura. Aqui a gente vai prever expectativa de vida com base na quantidade de homicídios, no nível de educação e no clima de estados em um dataset chamado state.x77. Essa minha regressão vai ter então o y, que é a expectativa de vida, o beta 0, que é o meu intercepto, o homicídio, que vai ter o coeficiente beta 1, a educação beta 2 e o clima beta 3, mais o meu erro aleatório, tá? Então, primeiro vamos carregar esse meu dataset lá do R, que é o state.x77. Ele está como formato de matriz, então eu vou fazer essa transformação dele em dataframe, tá? Agora a gente pode dar uma olhadinha nele, né? Então, veja, aqui então cada um dos estados tem ali a sua população, a sua expectativa de vida, a quantidade de homicídios, aí aqui tem o restante das colunas, né? Aqui está a formação acadêmica, o clima, a área e assim por diante, tá? Eu vou fazer, renomear essas colunas, né? Vou trocar então a expectativa de vida em português. Essa parte aqui também vou trocar para homicídios, aqui para educação e aqui para clima. E aí eu vou ter esse dataset com os nomes que eu vou utilizar. Então, olha lá. Agora eu tenho o dataset com as colunas que eu quero. Então, ó, expectativa de vida, homicídios, educação e clima são as variáveis que eu vou usar nesse caso, tá? Então, só selecionei essas colunas que eu quero trabalhar. E aí o meu modelo, de novo, vou usar então o linear model, porque é uma regressão linear múltipla, né? E aí eu vou colocar agora o que é que eu quero prever. Eu quero prever a expectativa de vida de acordo com homicídios, educação e clima, tá? Então, esse TIL significa que a expectativa de vida vai ser traduzida de acordo com essas três variáveis.
Esse mais aqui é o que faz eu juntar essas variáveis para uma só, tá? E aí aqui eu saio com o modelo gerado de acordo com essas informações e novamente os dados vêm lá do meu dados estados, que é esse daqui, que é que eu transformei lá do dataset nativo, beleza? Então, gerei um modelo aqui nesse modelo de estados, tá? Então, o meu modelo, de acordo com essas informações, tem intercepto e os coeficientes para homicídio, educação e clima. De novo, posso pegar esses coeficientes por meio dessa funçãozinha e encontrar esses betas. E aí eu vou escrever agora na tela o beta 0, o beta 1, o beta 2 e o beta 3, todos eles aqui usando a indexação dos betas, né? Então eu coloquei aqui os betas por meio da função coeficientes. E aí eu vou colocar pelos nomes das colunas. Eu também poderia colocar a indexação pelo número, né? Aqui, ao invés de homicídios, eu poderia colocar o número 2, aqui eu poderia colocar o número 3 e assim por diante. Então, colocando aqui os coeficientes. Aqui está, então, o beta 0, o beta 1, o beta 2 e o beta 3, tá? E eles vão entrar lá no meu modelo, né? Então, como que fica a escrita do modelo? Então, aqui eu vou escrever tudo isso. Vamos ver como é que fica na tela, que fica mais bonitinho. Deixa eu puxar aqui. Então, olha, o meu modelo estimado, de acordo com esses valores calculados, vai ser então a expectativa de vida igual ao meu intercepto, que é 71,04, mais o beta 1 dos homicídios, o beta 2 da educação e o beta 3 do clima. Então, essa é a fórmula para calcular a expectativa de vida, tá? Dos meus dados ali daquele dataset. Agora, eu vou prever um estado em específico, vou simular qual é a expectativa de vida de um estado fictício aqui que eu vou gerar. Então, a gente vai criar um estado que tem uma violência alta, uma boa educação e muito frio. Então, a taxa de homicídio dele é 10, a educação é 55 e o clima é 120. Esse é um estado que não tem lá no meu dataset. Então, é um novo estado aqui que eu estou gerando. Então, esse novo estado eu vou prever ele utilizando a função predict. Vou pegar o meu modelo que eu gerei aqui em cima, com a regressão linear, e vou colocar esse novo estado aí para prever. Então, essa variável prévia aqui vai prever esse novo estado. E aí agora a expectativa de vida, né? Então, para o novo estado onde eu tenho essas características, a expectativa de vida é 70,12 anos, de acordo com essa fórmula aqui. Então, ele substitui em homicídios o valor 10, em educação o valor 55 e em clima o valor 120 para obter esse valor aqui, para esse novo estado. E agora a gente vai ver um gráfico de aproximação desse modelo. Como a gente está numa regressão linear múltipla, a gente não consegue usar as 4 dimensões, né? A gente tem 4 variáveis, então a gente não consegue plotar isso. A gente faz apenas a informação, a relação do real pelo previsto. Lembra que lá no nosso dataset, aqui não, no nosso dataset, a gente tinha a expectativa de vida, né? Essa era uma das colunas do nosso dataset. E agora, com o modelo que a gente gerou, a gente tem uma previsão disso. Então, eu vou usar a função predict do meu modelo de estados e vou criar uma coluna previsto lá no meu banco de dados. Ó, se eu mostrar aqui o meu banco de dados de novo, tem ali, né? Então, os meus estados, e aí eu tenho as minhas variáveis aqui, e uma das variáveis é a expectativa de vida. É ela quem eu estou tentando prever, né? E veja, eu estou tentando prever a expectativa de vida com base em outras informações que são essas aqui, né? Que é a quantidade de homicídios, educação e clima. Eu não estou utilizando a coluna de expectativa de vida, né? Eu quero prever ela com base nesse modelo ali que eu estou usando em consideração essas 3 variáveis. Então, eu vou colocar nesse meu conjunto de dados uma nova coluna aqui do lado da coluna área, uma coluna chamada previsto, que vai pegar o meu modelo e para cada um desses estados ele vai prever pelo meu modelo a nova expectativa de vida. Para que eu estou criando essa nova coluna? Para eu poder plotar no gráfico. Então, olha lá. Agora, então agora eu coloquei
essa nova coluna previsto, e agora lá para os meus estados, ó, eu ainda tenho expectativa de vida, e do lado da área apareceu a coluna previsto, que aqui é o previsto do modelo que eu gerei, tá? Beleza, então agora eu vou comparar o previsto com o real, que é o valor real da expectativa de vida, usando então um gráfico. Então aqui eu vou pegar os meus dados, né, que são essa tabela aqui, vou utilizar no X a expectativa de vida, que é o valor real, e no Y o previsto, que é o que a gente previu no nosso modelo. Aí aqui a gente tem o restante de configuração, né? Coloco ali o título e assim por diante, da configuração do gráfico. E então aqui agora a gente tem mostrando ali nas bolinhas azuis, né? A expectativa de vida real e a expectativa de vida prevista. E essa linha aqui em vermelho é o modelo que a gente tem, tá? Então a gente quer que essa linha seja bastante parecida, que a gente quer que os pontinhos azuis estejam perto da linha vermelha. Então, quanto mais perto da linha vermelha, melhor é o nosso modelo, tá? Então, essa é a ideia aqui da interpretação desse gráfico. Como a gente não pode plotar 4 dimensões, a gente utiliza a verificação entre o previsto e o real, ok? Beleza, tá? Então, essa era a partezinha aqui de regressão linear múltipla. Agora, a gente vai para a regressão linear logística. Aqui a gente vai fazer a previsão, vai tentar identificar se um carro é manual ou automático a partir do dataset MT-Cars, por meio do consumo dele, que é milhas por galão, e da potência dele, que é o horsepower. Então, essas duas variáveis vão fazer eu prever se o carro é manual ou não. O carro é manual quando a M é igual a 1 e é automático quando a M é igual a 0. Então, aqui eu vou carregar os dados, que é o MT-Cars, e aqui numa tabela eu vou colocar as colunas do automático e do manual. Então, para o carro automático eu tenho 19 dados e para o carro manual eu tenho 13 dados, beleza? Agora a gente vai fazer o modelo logístico. Para fazer o modelo logístico não é a função LM, é a função GLM. E a gente, para definir que é uma regressão logística, a gente coloca essa família como binomial. Aí o GLM já vai saber que isso aqui é um logístico. Como que vai ser esse modelo? Eu vou prever se o carro é manual ou não, por meio, ó lá o tio, por meio do consumo e da potência, tá? Os dados vêm do MT-Cars. Então, aqui gera o modelo, vamos ver os coeficientes então. Então, os coeficientes do meu modelo, ó lá, o intercepto, o consumo e a potência. Só que o que acontece quando a gente está no logístico? Isso daqui está em base logarítmica. Para a gente resolver isso, a gente precisa transformar ele em exponencial. Eu tiro a exponencial desses valores para eu transformar ele em dado normal, né? Para a gente fazer a leitura dele sem estar na escala logarítmica. Então, eu vou colocar os betas aqui, tirando a exponencial dele, o nosso odds ratio, né, o OR, e a gente também vai fazer isso para o intervalo de confiança. Então, o intervalo de confiança do meu modelo logístico, eu também vou tirar a exponencial. Então, fazendo tudo isso aqui, agora eu vou falar sobre a interpretação desses coeficientes do jeito certo, né? Tirando a exponencial e ver a probabilidade de ser manual ou não. Então, para isso, aqui eu estou com uma interpretação automática, tá? Eu já vou falar sobre ela, vamos olhar aqui direto. Então, ó, o meu intercepto, tá? O beta vai ser menos 33, o OR é 0 e o intervalo de confiança é de 0 a 0. Então, essa interpretação não tem interpretação direta do efeito. Então, o nosso intercepto não altera o modelo. O beta, por sua vez, do nosso consumo é 1,26, o OR é 3,52, o intervalo de confiança vai de 1,6 a 15,9 e aqui a gente tem um aumento de chance de ser manual, tá? Beleza, então isso aqui realmente, cada unidade extra de consumo, a chance multiplica por 3,52, né? Que aqui é a chance da gente alterar o resultado. E agora,
para potência, a gente tem então o nosso beta lá para regressão, que é 0,055, a chance de 1,057, o intervalo de confiança, e aqui também aumenta a chance de ser manual, tá? Então, quando sobe uma unidade, a chance aumenta de ser manual de 1,06, tá? Então, aqui é a interpretação desses valores que eu consegui, tá? Então, aqui eu estou colocando nomes nas variáveis, primeiro de tudo, tá? Então, o beta do OR, eu peguei a primeira entrada. Aqui, veja que a gente tem vários betas, né? Então, por isso que a gente tem que colocar o i aqui para fazer a variação acontecer. O OR também, coloquei o odds, lembrando que a gente sempre está arredondando, tá? Para não colocar muita casa decimal. E aí agora vem o tratamento. Então, o intervalo de confiança, a gente tem lá o odds CI, que a gente também tratou aqui em cima, que é o confiança, que é o intervalo de confiança, o inferior e o superior. Então, a primeira e a segunda, né? A primeira entrada é o inferior, a segunda entrada é o superior. E aí faz a impressão, né, na tela, usando ali o texto, intervalo inferior, intervalo superior. E aí aqui está a interpretação automática, né? Então, o meu intercepto ali que eu estou trabalhando, né, de acordo com o nome da variável que a gente teve, então, se esse valor for maior do que 1, ele aumenta a chance de ser manual, de acordo com o valor do odd, e se ele for menor do que 1, ele reduz a chance de ser manual. Se ele não é nem maior do que 1, nem menor do que 1, ou seja, se ele é zero, então ele não tem efeito na variação do câmbio, tá? Então a gente viu lá que o intercepto não tem efeito nenhum. O nosso OR deu zero para ele, né? E as outras informações, que é o consumo e a potência, tem sim diferença. Ok, então agora a gente vai fazer a previsão de um carro qualquer para ver se ele vai ser, qual que é a probabilidade dele ser automático ou não. Então, para esse carro, eu vou utilizar o meu modelo de carro do que eu fiz aqui em cima, né? Então, o modelo logístico eu vou utilizar ele agora. Tá, primeiro de tudo, eu vou criar uma função que é a previsão desse carro, utilizando a função function, que eu vou dizer o modelo e o carro novo. Então, vou prever, de acordo com esse modelo, dentro dessa função, esse carro novo e vou encontrar, e vou sair como resposta, a resposta dessa função. Então, eu vou colocar esse carro novo na resposta aqui Veja que aqui está tudo dentro da função, tá? Assim que eu rodar essa função, vai sair o carro, qual que é o carro que eu tenho, e a probabilidade dele ali. A probabilidade sempre sai em número decimal, né? Sai 0,02, por exemplo, quando é 2%. A gente multiplica por 100 para ficar 2%. Aí a gente escreve na tela do jeito bonitinho. E aí aqui a gente faz a classificação que tem por padrão o 0,5, né? Se a probabilidade é maior do que 0,5, ele é câmbio manual, caso contrário, ele é câmbio automático. E aí a gente faz a classificação de acordo. Escreve na tela, né, a classificação de acordo com essa classe que vai ser identificada pela probabilidade, que é calculada aqui nesse predict. Ok? Tá, então isso aqui é uma função para prever esse carro. Ok? Então é só uma função, não tem nada aqui, ela só está ajeitadinha. E aí agora eu vou dar as informações desse carro ali que eu quero colocar na função. Então, eu vou gerar um dado de um carro que tem consumo 30 e potência 70. E aí eu vou utilizar a previsão carro, que é a função que eu criei aqui, ó. Vou dizer que o modelo nessa função é o modelo logístico que a gente criou e o carro novo é esse carro econômico que eu coloquei aqui, tá? Então, mostra ele lá. Então, a previsão para esse carro que tem consumo 30 e potência 70 é de ser manual em 99,97%. A classificação predita é de câmbio manual. Agora um exemplo B, onde o carro tem consumo 10 e potência 250. Vamos ver a previsão dele. A probabilidade dele ser manual é de 0,07%, então é baixíssima. Então, a
classificação predita é de câmbio automático e não de câmbio manual, beleza? Então, aqui ele faz a interpretação certinha, ó. Se a probabilidade é maior do que 0,5 é manual, caso contrário é automático. Então, como ela é menor do que 0,5, menor do que 50%, então ele foi classificado como automático. Beleza? Então, aqui fechamos a parte da logística e agora a última parte a gente vai falar sobre a nova para dois fatores. Então, aqui a gente vai falar sobre o efeito de suplementos no crescimento de dentes num dataset chamado Tooth Growth. Aqui a gente tem dois fatores diferentes nesse nosso dataset. O do suplemento, que vai ser o OJ, que é suco de laranja, e o outro suplemento, que é o VC, que é ácido ascórbico. Vitamina C, né? Nada mais é. O outro fator é a dose, que a gente tem 3 possibilidades de dose por dia. A gente vai analisar se cada um desses suplementos e dose tem, e também a interação entre eles, se eles afetam no crescimento do dente dos porquinhos da Índia, tá? É um dataset que fala do crescimento de dente de porquinho da Índia de acordo com essas duas questões aqui, tá? Muito bem, então vamos lá, a gente carrega primeiro os dados e dá uma olhadinha neles, né? Então, olha só, o tamanho do dente, o suplemento utilizado e a dose utilizada para cada um deles, tá? Então, tá aqui essas informações, é assim que é o meu dataset. Veja que agora a gente vai dar uma olhadinha, né? A nossa dose, ela vem como numérica, mas a gente precisa transformar ela em categórica por conta de a gente trabalhar com a nova, então a gente precisa que ela seja categórica. Ele está entendendo que esse valor é 0,5 como um número, o 1 é um número e o 2 é um número, mas eles são fatores fixos, né? Então eu quero que eu transforme ele em fator. Então eu pego a coluna dose e transformo como fator, tá? E aí no dados eu crio uma nova coluna, eu substituo a coluna dose com essa informação. E agora a gente percebe a nova estrutura dos dados, veja. O tamanho dos dentes continua sendo numérico, o suplemento é um fator de 2 levels, dois níveis, que é o suco e a vitamina C, e a dose passou a ser fator de 3 níveis também, né? Ó, 3 níveis, que são esses 3 valores aqui, 0,5, 1 e 2. Agora, para a gente fazer a nova de dois fatores com iteração, a gente utiliza aqui o y fator 1 vezes o fator 2, tá? Então, o modelo da nova, para a gente fazer ele, a gente usa a função AOV, que é análise da variância, analysis of variance, e aí a gente vai explicar o tamanho do dente de acordo com o suplemento e vezes a dose, tá? Então, é suplemento vezes a dose para interação. Se fosse só o suplemento e a dose, seria mais aqui. Então, esse tio, lembra, ele é com relação a. Então, vou explicar o tamanho de acordo com essas duas variáveis aqui, de acordo com o meu dataset de dados. E aí, eu vou ver a tabela da ANOVA por meio da função summary do meu modelo. Então, vou mostrar aqui a tabela da ANOVA. Opa, tá aqui. Então, a minha tabela da nova tá aqui, né? Então, veja lá, os graus de liberdade, a soma dos quadrados, os quadrados médios, o valor F, e aqui tá o P-valor, tá? Então, para o suplemento, para a dose e para a interação entre eles. Lembra que na nova de dois fatores, a gente trabalha com a interação entre os dois fatores anteriores, e aí a gente pode analisar isso bem bonitinho. Então, aqui a gente tem os P-valores aqui, né? Esse p-valor aqui é muito alto, então com certeza o suplemento faz diferença no crescimento dos dentes. Esse também é muito alto, não, né? É muito menor do que 0,05, então a dose também faz diferença e a interação não é menor do que 0,05, né? Que é o intervalo que a gente geralmente usa. Portanto, a interação entre eles não é significativa, tá? E agora a gente vai preparar os dados para a gente fazer essa análise que eu acabei de falar aqui para vocês. Para a gente realmente analisar dessa forma, como eu disse, a gente precisa fazer a validação dos pressupostos, né? Então, a gente tem que ver a normalidade e a homogeneidade das variâncias. Então, primeiro, para a normalidade, a gente usa o teste de Shapiro-Wilk, utilizando essa funçãozinha aqui, pegando lá do meu modelo da ANOVA que eu gerei, os seus resíduos. Então, Shapiro-Wilk usando os resíduos. Depois a gente vai usar o pacote CAR para o teste de Levene para a gente analisar a homogeneidade das variâncias, tá?
Então, lá no teste de Levene, eu vou usar, então, o meu modelo, né, que está lá no meu modelo da nova, exatamente igual, tá? Teste de Levene aqui. Então, deixa eu já ir rodando isso aqui para eu não me esquecer. Agora, para preparação das medidas, né? O R2 ajustado, o RMSE e o MAE. Primeiro, para o cálculo manual, né, dessas fórmulas do SQT, SQE, a gente faz a soma dos dados dos tamanhos menos a média dos dados dos tamanhos ao quadrado, né, somas do quadrado total, e a soma dos erros que vem dos resíduos, né, do mesmo jeito que a gente fez aqui. Então, SQT e SQE, o R2 é o 1 menos SQE sobre SQT, né? Então, esse aqui é o coeficiente de determinação e o R ajustado, onde eu uso a quantidade de dados que eu tenho, o K, que é o tamanho dos coeficientes, dos nossos coeficientes estimados, e aí a gente faz, então, 1 menos SQE divididos por N menos K sobre o SQT divididos por N menos 1. Aí, o RMS, que é a raiz do erro quadrático médio, e o MAE, que é o erro absoluto médio. Então, a raiz, que é o SQRT, da média dos resíduos médios ao quadrado, e o MAE, que é a média do valor absoluto dos resíduos do nosso modelo, tá? Então, o nome já fala o que ele é na fórmula, né? Bem legal. Vou rodar tudo isso aqui também, antes que eu me esqueça. Beleza. E agora a gente vai para a validação desses pressupostos aí, lembrando que o nosso P de preferência tem que ser maior do que 0,05. Então, para a validação do Shapiro-Wilk, então a normalidade, a gente vai pegar lá do SH que a gente fez aqui em cima, né? Então, eu quero ver esse valor aqui e verificar se ele for maior do que 0,5, os resíduos são normais. Caso contrário, os resíduos não são normais. Então, colocando aqui. Rodamos lá, então o nosso valor do Shapiro-Wilk deu maior do que 0,05, então ok, os resíduos são normais. A próxima agora é do teste de Levene, né? Então eu vou pegar lá da minha função Levene que eu fiz aqui em cima, vou pegar a informação do meu p-valor e se ele for maior do que 0,05, beleza, a variância é homogênea. Então vamos ver lá. Ok, variância homogênea. Então, se não fosse maior, teríamos alerta das variâncias heterogêneas. Então, como os dois testes aqui passaram, a gente pode agora olhar para as métricas, né? Então, as métricas lá do R2, o R2 ajustado e o RMSE e o MAS, que também estão aqui. Então, mostrando ali na tela, só os numerozinhos. Então, o meu R2 é 0,79, ou seja, o nosso modelo explica 79,4% da variabilidade do crescimento dos dentes. O ajustado já faz um pouquinho mais de ajuste, ele tira o erro e ele fala que o modelo consegue explicar 77,5%. Aqui o meu erro médio do modelo é de 3,45 e aqui o 3,45 aqui aproximadamente, né? Então o erro médio é esse e as unidades de erro são de 3,45. Beleza. Aí agora a interpretação final da significância desses meus fatores, né? Então, eu vou pegar o p-valor lá da minha tabela da nova para cada um dos meus dados, tá? Então, os meus p-valores são esses aqui, né? Veja lá na nossa tabela, os p-valores são esses caras aqui dessa coluna, né? Então, o 0,0002, esse aqui que é muito pequeno, tá vendo? Exponencial de menos 16, então tem 16 zeros pro lado esquerdo desse 2. E esse último aqui que é 0,021. Então, tá aqui, ó. O 2,31, tá vendo que tem o e elevado a menos 0,4. Então, tem 4 zeros aqui pro lado da esquerda. Aqui tem 18 zeros pro lado da esquerda. E aqui tá o 2,18. Beleza? Tá, beleza. Agora a gente vai ver, remover, nesse caso dos nossos resíduos da tabela, para a gente não ter valores ausentes na minha tabela de resíduos. Então, eu vou limpar isso.
E aí agora sim eu tô bonitinho com o nome das minhas colunas, né? Então o suplemento tem esse p-valor, a dose tem esse e a iteração entre eles tem esse p-valor aqui. Veja de novo, ó, a exponencial de -2 significa que eu tenho dois zeros aqui para o lado da esquerda desse 2, que é o que a gente tinha lá na tabela lá em cima. E agora aqui a interpretação automática dos nossos efeitos. Então, para cada um dos p-valores, desses 3 p-valores aqui, eu vou fazer a interpretação automática, né? Então, se for menor do que 0,05, então temos interação entre os fatores, isso significa que lá. Então, cada um deles vai ser iterado aqui dentro, caso contrário, não tem interação, né? Então, se não é menor do que 0,5, não tem interação. E aqui, né, se não há interação, a gente olha para os efeitos principais, né? Então, se não tem interpretação não tem alteração na interação, ou seja, nessa interação aqui, a gente olha para os efeitos principais, que são o suplemento e a dose. Lembra? Essa é a interação e a dose e o suplemento são efeitos principais. Então, vamos lá, mostrando aqui. Então, olha lá. A iteração significativa de P igual a 0,02, na verdade, né, é menor do que 0,05. Então tá certo, realmente tem significativa. Então isso significa que o efeito da dose depende do tipo de suplemento e vice-versa. Então a gente não deve analisar esses valores individualmente, porque cada um deles tem interação entre eles. Então acabei falando errado aqui, ó, vamos voltar. Esse valor aqui é menor do que 0,05, eu falei errado. Então, todos eles têm significância. Como aqui a iteração já tem significância, por mais que essa significância seja bastante significativa, eu não posso analisar eles individualmente e dizer que esse aqui é mais efetivo do que esse, por conta da interação ser importante. Então, quando eu faço alteração entre eles, um vai fazer alteração no outro. Então, isso é um problema. E aí, nesse caso, a gente precisa de mais variáveis, colocar outras informações no modelo, para que eu possa saber qual realmente é um efeito principal. Mas eu sei que, com certeza, o suplemento e a dose fazem diferença no crescimento do dente e que eles combinados também são significativos. Agora a gente vai fazer um gráfico para a gente dar uma olhada no crescimento dos dentes de acordo com a dose e o suplemento. Aí a gente vai ver no gráfico como realmente tem essa interação. Tudo pelo ggplot, pego os meus dados, pego o meu banco de dados, coloco no X a dose, no Y o comprimento do dente e a gente vai preencher de acordo com o suplemento. Então vamos ver esse gráfico, como é que ele fica. Então, olha lá que legal. Então, aqui a gente consegue olhar a dose, o comprimento dos dentes, e aqui a gente vê cada um dos bloquinhos, o tipo de suplemento, né? Então, esse daqui, o vermelhinho, é o suco de laranja, e o verdinho é a vitamina C. Aqui tem meia dose, uma dose inteira e duas doses para cada um dos tipos, e aqui o comprimento do dente. Então perceba que quanto maior a dose, de fato, maior o comprimento dos dentes, né? Veja que aqui na meia dose, ela é muito menor do que a dose dupla, né? Com a dose do tamanho 2. Então, 2 miligramas por dia é muito mais efetiva no crescimento dos dentes do que com meia. E a gente também percebe que tem diferença aqui, ó, na variação quando eu falo do suplemento de suco de laranja e de vitamina. Aqui parece que eles são que o suco parece ser melhor. Mas quando a gente chega nessa dose, que é a melhor com relação ao crescimento, porque a gente quer o crescimento do dente ser maior, né? Aqui elas estão iguais, aparentemente. Então veja que interessante, né? Quanto maior a dose, mais próximos eles ficam. Então, provavelmente tem uma interação de fato entre eles e ela precisa ser analisada com outros dados. Então, isso que esse gráfico garante para a gente já do que a gente tinha feito da interpretação ali, da iteração significativa. Então, esse gráfico confirma a mesma coisa. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa parte da aula. Aula prática do tema da nossa aula 5.
Bom, e é isso, o código tá lá no GitHub e testem mais coisas, né? Verifiquem outras informações. É bem interessante vocês trabalharem com outros dados, né? Peguem outras bibliotecas e tentem ajustar para outros tipos de modelo. É bem interessante a gente estudar essas técnicas de estatística, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.